Chora, não vou ligar. Hey, 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 hey. Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras notícias dessa segunda-feira, dia 4 de novembro de 2024. Nação, eu gostei muito das declarações do Felipe Luiz pós-jogo de ontem, falando que a equipe não vai para se defender em Belo Horizonte, que a equipe não vai defender o resultado conquistado no Rio de Janeiro, porque é mais perigoso, muito mais perigoso. Também gostei das declarações do Felipe Luiz com relação ao jogo do Campeonato Brasileiro desta quarta-feira. O Flamengo vai fazer uma mini pré-temporada mineira. Batemos o Atlético Mineiro 3-1 ontem, vamos enfrentar o Cruzeiro na quarta-feira em Belo Horizonte, no Independência, não no Mineirão, e depois enfrentaremos em Minas Gerais, agora na Arena MRV, o Atlético Mineiro. Eu vou trazer tudo sobre essa decisão para vocês nesse vídeo aqui. Vou falar muito também sobre o Campeonato Brasileiro e sobre as condições de Arrascaeta e também de Gabriel Barbosa, porque desde ontem todo mundo vem falando muito na renovação contratual do Gabriel. Em que pé está a renovação do atleta rubro-negro e o que o Flamengo espera sobre essa famigerada renovação? Famigerada mesmo? Você topa renovar com Gabriel Barbosa? Eu fiz essas perguntas nos nossos grupos de WhatsApp ontem e eu vou trazer para vocês o que está rolando de real nisso. Bom, para começo de conversa, curta, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal, chama seu amigo e sua amiga rubro-negra para se inscreverem aqui nos nossos canais e torne-se membro VVP por apenas R$ 1,99. Gente, tem muita gente que quando o mês vira, deixa de ser membro VVP por não renovar. Então eu peço para que você que é sócio, que é membro VVP, que dê uma olhadinha se você ainda é, porque se não for, vai lá, dá essa moral para o nosso canal, torne-se membro VVP novamente. Você vai participar de sorteios de mantos sagrados originais, mantos sagrados autografados, mantos sagrados retrôs e aqueles brindes que eu já mostrei para vocês que é mega interessante. Já pensou ganhar o manto sagrado oficial por apenas R$ 1,99? Então torne-se membro VVP, você protege o nosso canal se tornando membro VVP e ainda pode participar de todos esses sorteios que eu falei. E vamos cá pra nós, né? R$ 1,99 não pesa pra ninguém e você fica com a consciência tranquila de que você tá ajudando o canal a permanecer aqui no YouTube falando sempre a verdade, doa quem doer, mesmo que doa em nós mesmos. Ontem, o Flamengo bateu a equipe do Atlético Mineiro por 3-1. A grande discussão nas redes sociais é sobre quem cantou mais alto, se foi a torcida do Flamengo ou a torcida do Atlético. Como os atleticanos em campo levaram um banho, os caras agora estão tentando achar alguma coisinha para levar dessa experiência que eles tiveram no Maracanã. A Argentina está repercutindo demais, não só a vitória do Flamengo, como a atuação de Gabriel Barbosa. A torcida chinesa, que é a torcida do Boca Juniors, está rasgando o elogio à festa que a nação rubro-negra fez no palco sagrado do futebol mundial. Mas os atleticanos acham que a torcida do Flamengo ficou caladinha, acham que cantaram mais do que a torcida do Flamengo. Então fiquem aí com o troféu Gritei Mais, enquanto a gente vai papando títulos, como sempre fizemos na história entre Atlético e Flamengo. Aliás, eu tava conversando agora com a Mirinha, a Mirinha tá acordada desde cedo, agora ela acorda junto comigo para me ajudar na pauta e no roteiro dos vídeos. E eu tava falando, não tem como atleticano gostar nunca de flamenguista mesmo, né? Os caras vão pra primeira decisão na Arena MRV. Os caras lutaram muito pra ter o estádio deles. Na verdade, não lutaram não. O empresário deu tudo pra eles lá de mão beijada. E é dono do estádio, inclusive, e não o Atlético Mineiro. Ah, não, mas peraí. Ele é dono do Atlético Mineiro também. Mas enfim, os caras têm o estádio deles lá. A história do Atlético Mineiro, ela se embaralha muito com a história do Flamengo. Por quê? Porque o melhor esquadrão que o Atlético Mineiro já formou na vida foi o da década de 80. E os caras não ganharam nada, porque toda semifinal tinha um urubu rubro-negro para passar. Toda final tinha um urubu rubro-negro para enfrentar. E a gente já sabe que a geração de Zico freou a conquista de títulos do Atlético Mineiro.
Todo atleticano já nasce com um trauma rubro-negro pela frente. Há quem diga, inclusive, que o Flamengo é o maior rival do Atlético Mineiro, não o Cruzeiro. E agora, a primeira final da Arena dos Caras pode ter uma volta olímpica de que cor? Ao invés de soltarem um galo, pode ser um urubu a dar a volta olímpica dentro da Arena MRV. Mas calma, para chegar lá, o técnico Felipe Luiz vai ter que trabalhar muito, vai ter que corrigir alguns posicionamentos, vai ter que contar com alguns jogadores, mas se tudo der certo, essa vantagem, que é grande, mas não é tudo, pode fazer a diferença no jogo de volta, até pelo sentimento que eu percebi dos jogadores e pela cabeça deles. Depois do jogo, todas as declarações de atletas e dirigentes rubro-negros falavam que estava 0-0, que não existia vantagem, e é isso que tem que acontecer. Como o Felipe Luiz disse, não podemos ir para lá para defender um 3-1. Nós temos que ir para Minas Gerais para tentar ganhar o jogo. O 0-0 não nos interessa. Tem que ir para cima do Atlético, porque o Atlético é um time que, se você sufoca, ele tem dificuldades. Se você deixa jogar, você vai ter dificuldades. Ontem, eu prestei bastante atenção na coletiva de Gabriel Milito, técnico do Atlético Mineiro. Em determinado momento, na coletiva, ele se estressou com um jornalista que perguntou o seguinte: por que o Atlético estava tendo tantas dificuldades em sair com a bola pela marcação sob pressão do Flamengo? Gabriel Milito ficou irritado e disse que ele puxou 5 jogadores para o ataque e manteve 6 jogadores na linha defensiva, 6 mesmo, porque ele disse que o Everson joga, o goleiro atleticano. Então tinham 6 jogadores do Atlético para poder sair com a bola. E aí ele disse: se nós não conseguimos sair, a culpa não era minha. Eu estruturei 6 jogadores na linha defensiva para sair. O Flamengo marcava com 4, citados por ele: Gabi, Michael, Plata e Gerson. Os 4 que pressionavam a saída de bola do Atlético. Palavras do Gabriel Milito. E ele tinha 6 jogadores, contando com Everson, para poder sair. O que ele fez na declaração? Jogou a culpa nos jogadores do Atlético. Internamente, o elenco atleticano não vive bem com o seu treinador. Já vinham em rota de colisão há muito tempo. Só que a chegada às finais da Libertadores e da Copa do Brasil mascararam um clima que é ruim nos vestiários do Atlético Mineiro. Reparei muito nas conversas dos comentários do chat enquanto o Milito dava as suas declarações. E a torcida atleticana não está fechada com o treinador, não gosta dele, chamou ele de pardal, chamou ele de várias coisas, xingaram demais, e o próprio chat falava que os jogadores não jogam pelo seu treinador. Então, há um racha lá que do nosso lado não há. Mas eu já vi elencos rachados que ganharam grandes campeonatos. Corinthians, do Marcelinho Carioca, Edilson, e do falecido Fred Rincon. O Flamengo de Adriano Imperador, Léo Moura, Petkovic, Bruno, também era um elenco rachado e foram campeões brasileiros. Então, isso é só para vocês tomarem conhecimento, porque na hora de entrar dentro de campo, não conta. Todo mundo ficou bem preocupado quando o Arrascaeta saiu aos 18 minutos do segundo tempo, se não me falha a memória, sentindo dores na posterior da coxa. Depois, na zona mista, o Arrascaeta falou sobre limpar o joelho. Limpar o joelho é fazer a famosa artroscopia no joelho, que é uma cirurgia que já foi uma das piores cirurgias que um atleta poderia enfrentar e que hoje é uma cirurgia corriqueira, normal, tranquila, que demanda tempo de recuperação sim, mas que não é nada extraordinário ou que influencie negativamente na carreira do atleta. O Arrascaeta vem jogando mesmo na base do sacrifício? Vem porque ele joga com dores e com incômodo no joelho, mas nada que o impeça de fazer uma boa partida como ele fez ontem. Pelo que eu apurei, ele fica um pouco menos móvel, ele fica mais lento para se mover dentro de campo, não consegue dar grandes arrancadas nem fazer jogadas em velocidade. Mas o Arrasca tem um talento tão grande
que ele consegue se posicionar no lugar certo, no momento certo, marcar gols e ainda dar passes para gols. Ele é importantíssimo para nós. Essa artroscopia no joelho, ela deve ser realizada depois que o Flamengo definir sua vida. Há uma ideia de que, se campeão da Copa do Brasil formos na semana que vem, o Arrasca não jogue mais essa temporada. Que ele faça a artroscopia para voltar para a pré-temporada do ano que vem. Essa é a ideia do Flamengo. Ganhamos a Copa do Brasil, então agora Arrasca vamos fazer o procedimento para ele voltar inteiro para a pré-temporada no início do ano que vem. O Nicolás de la Cruz só volta no finalzinho da temporada. Então, nessa reta final, Everton Araújo e o próprio Carlos Alcaraz serão importantíssimos para o Flamengo, porque o Arrasca não vai aguentar ficar até o fim do próximo jogo também. Por que eu citei o Nico? Porque a gente não terá o Nico, nós não teremos o Nico à beira de campo para poder entrar quando o Felipe Luiz precisar no jogo de volta. O Nico está fora das duas finais. Em compensação, lá em Minas Gerais, teremos o retorno de Bruno Henrique. E hoje, sim pessoal, hoje, agora de manhã, o Felipe Luiz começa a definir o time que vai a Minas Gerais para enfrentar o Cruzeiro, porque temos Campeonato Brasileiro também e não podemos perder ou sair do G4, porque ficaríamos com uma pressão absurda em cima do jogo de volta em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro. Pressão essa que hoje o Corinthians está vivendo. O Corinthians precisa que Botafogo e Flamengo vençam Libertadores da América e Copa do Brasil. Ainda precisa ganhar todos os jogos daqui até o final do Brasileirão, para ficar numa 8ª colocação e com as vitórias do Flamengo e do Botafogo na Copa do Brasil e na Libertadores da América, abrir um G8 para o Corinthians tentar disputar a Libertadores no ano que vem. O Atlético Mineiro também tem que ficar com os olhos bem abertos. Classificado para a Copa do Brasil, o Atlético já está, foi o último campeão mineiro, o que dá direito a disputar a Copa do Brasil do próximo ano. Mas para a Libertadores, não. Se o Atlético Mineiro ratear e não ganhar ou a Copa do Brasil ou a Libertadores, pela posição que os atleticanos se encontram no Campeonato Brasileiro, os caras podem, o ano que vem, não disputar nenhuma competição internacional. Por isso, o Flamengo tem que estar de olhos bem abertos para essa final na Arena MRV. E eu comecei falando agora que o Flamengo começa a definir sua vida contra o Cruzeiro e contra o Atlético Mineiro hoje. Felipe Luiz não deu folga para ninguém. O elenco se reapresenta hoje no Ninho do Urubu às 9 horas, com treino previsto para as 9h30. Nesse treino, o Felipe Luiz vai começar a observar como está o desgaste dos jogadores. Em coletiva ontem pós-jogo, o Felipe Luiz prometeu não poupar ninguém, levar para Minas Gerais para confrontar o Cruzeiro aqueles que estiverem em mais condições. Ou seja, tá cansado, tá com fadiga, tá com sobrecarga muscular, não viaja. Por exemplo, eu apostaria que o Alexandro não viajaria. Um jogador mais velho que tá voltando de 5 meses inativo, né? Quando chega no Flamengo ele já estava há 5 meses sem jogar, então precisa de cuidados especiais. Dificilmente ele vai a Minas Gerais no meio de semana para poder enfrentar a equipe do Cruzeiro. Davi Luiz é outro que também não deve viajar, não deve. Felipe Luiz vai começar a avaliar isso entre hoje e amanhã. Por que entre hoje e amanhã? Porque há alguns desgastes que só aparecem 48 horas depois de uma partida intensa, como foi a de ontem. Então, entre hoje e amanhã, o Felipe Luiz vai saber com quem ele vai poder contar para viajar na quarta-feira para Minas Gerais. O Gabriel fez ontem uma das melhores partidas dele nos últimos 2 anos. Falo sem sombra de dúvidas nenhuma que ontem o Gabriel fez um jogo de Gabigol. Com 2 gols marcados, se acendeu na nação rubro-negra a dúvida sobre renovamos ou não renovamos. Ontem à noite, pós-jogo do Flamengo, olhando o X, antigo Twitter, eu percebi que o Mauro César era trend topics. E aquilo me encasquetou. Por que o Mauro César era trend topics? Não tenho acompanhado muito a repercussão daquilo que o Mauro César fala nas redes sociais, pelo volume de trabalho que a gente vem tendo nos últimos meses com o Flamengo.
E eu percebi que o Mauro César é um ferrenho defensor da não renovação do Gabriel. E com o jogo que o Gabriel fez ontem, aqueles que idolatram ainda o Gabriel estavam detonando com o Mauro César por ele ser contra a renovação contratual. Bom, eu sempre me posicionei com relação a esse assunto aqui. Hoje eu acho que o Gabriel não merece o contrato que ele quer. Hoje eu acho que o Gabriel sequer merece o contrato que foi oferecido a ele. Para a gente esmiuçar o que acontece hoje entre Flamengo e Gabriel, espia só. O Flamengo entregou ao Gabriel uma proposta contratual de renovação por mais uma temporada, aumento de 50% no salário que ele ganha agora. E manutenção dos bônus de premiações que ele já tem hoje e das metas que ele já tem hoje. Ou seja, não mudaria nada no contrato. Apenas mais um ano e ele passaria de 1,5 milhão para 2,3 milhões de salário. Esse contrato Gabriel ainda não aceitou. Na zona mista, perguntado sobre isso, Marcos Braz disse exatamente o que eu estou contando para vocês. A proposta está na mão do Gabriel. Se ele quiser assinar, ele assina. Antes do jogo acontecer, na sexta ou no sábado, Rodolfo Landim também falou sobre o contrato do Gabriel e disse: a proposta está nas mãos dele. Ele assina e está renovado. Qual proposta? A que eu acabei de passar para vocês. 1 ano, 50% de aumento, metas e bonificações mantidas como está hoje. O Landim até disse que é uma surpresa para o Flamengo ele não ter assinado um pré-contrato com nenhuma equipe ainda. Bahia, Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras, Corinthians foram algumas das equipes que procuraram o Gabriel em algum momento nesse ano para tentar assinar com ele um pré-contrato e ele não quis, ainda esperando o melhor momento do Flamengo. O melhor momento do Gabriel chegou. Agora ele está vivendo momento de Gabigol. Agora ele está vivendo um momento de estrela máxima da equipe rubro-negra. Mas o que o Gabriel quer? O Gabriel quer esperar um pouco mais, quer ser campeão da Copa do Brasil, sendo importante mais uma vez para o Flamengo, porque o argumento dos empresários do Gabriel era justamente esse, a importância dele em todas as conquistas de títulos do Flamengo. Como ano passado não conquistamos título nenhum e agora a gente foi eliminado da Libertadores com o Gabriel jogando mal, tanto Libertadores como Brasileiro, se esperava um fato novo para poder jogar de novo a carta do Gabriel importante em decisões. Ele foi importante ontem. A ideia do Gabriel, segundo eu apurei, é sentar com a diretoria, aceitar os 50% de aumento, tentar colocar mais alguma coisa ali, pegar as luvas e aumentar as luvas, porque o Flamengo não aceita pagar luvas, e o Gabriel quer 30 milhões de luvas diluídas no salário, ou seja, além do aumento de 50%, ainda teriam que diluir no salário dele luvas de 30 milhões de reais, tá? Era como se o Flamengo estivesse recomprando o Gabriel Barbosa. Mais 3 anos de contrato. Essa é a pedida do Gabriel. O Gabriel está lutando para ter isso dentro do Flamengo e acredita que, ganhando a Copa do Brasil e sendo importante como ele foi ontem, para a equipe se tornar campeã da Copa do Brasil, ele possa conseguir esse aumento e essa prorrogação contratual. Então, para ficar bem claro para vocês, o Gabriel aceita os 50% de aumento salarial, ok? O Gabriel aceita manter as bases de bônus e de metas que existe em contrato e na proposta, ok? O que o Gabriel quer a mais? Ele quer mais 2 anos de contrato, foi oferecido 1, ele quer 3. E ele quer 30 milhões em luvas diluídas no salário. Entendido? É isso que o Gabriel quer, é por isso que o Gabriel está correndo, é para isso que o Gabriel vai lutar para renovar o seu contrato. Daí eu pergunto para vocês, é justo a renovação contratual do Gabigol nos termos que o Flamengo ofereceu? Só 50% de aumento, nada de bônus, manutenção das metas e das cláusulas de bonificações e 1 ano de contrato. É justo a renovação contratual pelo que o Gabriel quer? 3 anos de contrato, 50% de aumento, mais luvas de 30 milhões diluídas no salário, mais bonificação e cláusulas mantidas do jeito que está. Ou o Flamengo não deve renovar com o Gabriel de maneira nenhuma.
coloca aqui nos comentários que eu preciso saber da sua opinião. Preciso também do seu like, da sua inscrição e que você se torne membro do VVP para a gente poder continuar mantendo a estrutura e estarmos sempre firmes com vocês aqui. Valeu? Tamo juntos e misturados. Tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.